Leitura do dia 29 de agosto. Jeremias, capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito, para lá peregrinardes. Então este capítulo é a continuação do capítulo anterior, onde o povo tinha pedido a Jeremias que fosse consultar ao Senhor. Eu expliquei isso na outra gravação. Então Jeremias trouxe a resposta do Senhor, dizendo que eles não fossem para o Egito. Como não veio uma resposta que eles gostariam de ouvir, então eles disseram que o profeta Jeremias estava dizendo mentiras. Veja bem que eles disseram que o que Deus falasse, eles iriam obedecer. Então eles continuam desobedecendo a Deus. Continuando. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Então eles não deram ouvido à voz do Senhor. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias o profeta e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e esconde-as entre o barro no forno que está à porta da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos de homens judeus. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, quem para a morte, e quem para o cativeiro, e quem para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor sua veste, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará. Jeremias capítulo 46, do versículo 13 ao versículo 28. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai ao Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nof e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te,
porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: Levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu visitarei Amon de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que confiam nele, e os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixarei de todo impune. Jeremias capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Táfnis e em Nofe e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais
esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: porque fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem, à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes, para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades das suas mulheres e as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei o resto de Judá, que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, e ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão desde o menor até ao maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração e um espanto, e uma maldição e um opróbrio. Porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que não haverá quem escape e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar e habitar lá. Mas não tornarão, senão os que escaparem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Então eles disseram que iam continuar praticando aquelas abominações, que não iam obedecer o que o profeta Jeremias estava falando. Verdadeiramente, o povo era muito rebelde. Comentário meu. Continuando.
Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhe bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: Porventura, não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: Ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o fizestes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmastes os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte. Ezequiel, capítulo 33, do versículo 21 ao versículo 33. E sucedeu que no ano duodécimo, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado.
abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, e possuireis esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 25. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste: acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel, eis que eu estenderei a mão contra ti,
e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e até Quiriataim, até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus e destruirei o resto da costa do mar. E executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Amém. Terminei de ler a leitura do dia 29 de agosto. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 30 de agosto. Entre uma gravação e outra, eu tenho dito que eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, um estudo sobre os amonitas, moabitas e sobre os edomitas. Se você desejar conhecer a história desses três povos, está lá em nosso site de estudos bíblicos. Será um prazer receber a sua visita. Te espero na próxima gravação. Deus te abençoe.